Olá, bem-vindos ao programa Primeira Região na Web. Confira os principais fatos ocorridos no TRF1 e na Justiça Federal da Primeira Região. O combate à corrupção em um Estado democrático de direito foi tema central do terceiro Fórum Jurídico realizado pela Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, SMAF. O evento aconteceu em parceria com a Procuradoria-Geral da República e contou com diversas autoridades durante a abertura dos trabalhos. O combate à corrupção e as consequências dela para a sociedade foram temas centrais na abertura do terceiro Fórum Jurídico promovido pela Escola de Magistratura Federal da Primeira Região, a SMAF, em parceria com a Procuradoria-Geral da República, na sede da escola. Por meio de videoconferência, o diretor da SMAF, desembargador federal Souza Prudente, em missão no exterior, destacou que discutir combate à corrupção no ordenamento jurídico é um caminho para se chegar aos objetivos da República Federativa do Brasil. Essa importante temática que será debatida neste fórum jurídico não se comporte apenas no plano do combate à corrupção de efeitos patrimoniais, mas se estenda às alturas da preservação da nossa ordem jurídico-constitucional, no controle de eficácia plena dos tratados e convenções internacionais de que o Brasil é signatário e que garantam a prevalência dos direitos humanos das presentes e futuras gerações. O vice-diretor da SMAF, Hércules Fajoses, conduziu a abertura do fórum e enfatizou a parceria com a PGR. Ele falou que no processo de combate à corrupção é necessário sabedoria jurídica para que direitos fundamentais não fiquem prejudicados. A sabedoria é muito importante e ela tem uma finalidade ainda mais importante quando nós tratamos de um tema sensível como é o da corrupção. Porque pode ocorrer, ministro, que na busca de uma informação nós venhamos a resvalar em direitos fundamentais que não são muito caros. E daí a necessidade de uma sabedoria, e não no sentido pejorativo, sabedoria de experiência de vida, sabedoria de experiência de processo, de direito, para que nós não resvalemos nesses direitos fundamentais. Ao definir a corrupção como um crime de violência social, o presidente do TRF1, Carlos Moreira Alves, destacou que o tema é caro para os brasileiros e enalteceu a parceria entre a SMAF e a Procuradoria-Geral da República para a discussão do tema. Parceria, que é aquilo que eu considero o melhor dos mundos, representa a soma de esforços, a divisão de dificuldades e a multiplicação dos resultados, que é aquilo que nós queremos obter. Estudos de economia mostram que pelo menos 2,3% do produto interno bruto brasileiro são perdidos com práticas corruptas. E na visão dos palestrantes desse terceiro fórum da SMAF, as consequências da corrupção impedem o crescimento social e o acesso da população a melhores serviços prestados pelo Estado. A palestra de abertura foi sobre o tema central do fórum, o combate à corrupção em um Estado democrático de direito. 3 especialistas participaram da discussão: a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o vice-presidente do STF, ministro Luiz Fux, e o vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia. Raquel Dodge ressaltou que o combate à corrupção é um tema de discussão relevante para o Brasil e uma pauta prioritária da população e dos governantes. Para ela, corrupção é causa de morte social, pois inibe o crescimento econômico, perpetua ciclos de pobreza e mina a confiança das instituições e da democracia. E é nessa perspectiva que eu imagino que devamos enfrentar esse problema. E imagino que é a razão pela qual nos une aqui, nesse diálogo entre instituições irmanadas, em tornar este enfrentamento da corrupção realmente uma prioridade para todos nós.
O ministro Luiz Fux defendeu que a democracia combate a corrupção. Ele lembrou de julgamentos e ações pontuais que fortaleceram essa causa, como a lei da ficha limpa, a manutenção da presunção de inocência, mesmo com a prisão após condenação em segunda instância, e a proibição do financiamento de campanhas por empresas. Para Fux, no Estado democrático de direito, o combate à corrupção também passa pelo direito do cidadão à prestação de contas dos governantes por meio da transparência e que essa transparência deve ser mantida no momento de divulgação das ações pela mídia. O ministro salientou que a imprensa é parceira importante nesse processo. Quanto maior for a liberdade de imprensa, maior será o combate à corrupção. O vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, falou das dimensões da corrupção e que nem todas são perceptíveis. O combate à corrupção, portanto, tem diversas dimensões, entre as quais a dimensão do desvio de recursos públicos é a mais palpável, é a mais visível, mas não necessariamente a mais frequente e a mais danosa à nossa sociedade. O professor da Faculdade de Direito de Harvard, Matthew Stevenson, palestrou sobre corrupção sistêmica e as consequências para a sociedade à medida em que a corrupção vai sistematicamente integrando os processos governamentais. Para ele, a erradicação de processos corruptos não é algo realista, mas as sociedades precisam trabalhar para que a corrupção seja a exceção e não regra. E a programação do fórum, que começou no dia 22 de janeiro, seguiu até o dia 25. Veja os detalhes. O tema de abertura do segundo dia foi Judiciário, Investigação, Prisão e Tutela de Liberdade. O desembargador federal da Primeira Região, Ney Belo, falou de conceitos e aplicação de jurisprudência sobre termos como prisão cautelar e cumprimento de pena antes do trânsito em julgado e fez um alerta quanto ao antagonismo de ideias que define hoje integrantes do sistema de justiça como pessoas do bem ou do mal, a depender da forma que decidem a respeito de punições. Ele ressaltou a importância da lógica de construção do direito, onde o juiz age com imparcialidade sem interferência da mídia ou da opinião pública, apenas aplicando a lei de acordo com cada situação. O trabalho de combate à corrupção é efetivamente da polícia, efetivamente do Ministério Público. Ao juiz cabe julgar, cabe decidir com imparcialidade, com liberdade, com isenção, aplicar a lei e punir quando for o caso e absolver quando for o caso. O professor da Faculdade de Direito de Harvard, Matthew Stevenson, falou do combate à corrupção sistêmica e destacou pontos relevantes, como a responsabilidade corporativa das instituições e da sociedade e sanções apropriadas para os envolvidos em corrupção. Outra participação importante no evento foi a do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Cueva, que falou sobre os novos paradigmas da lei anticorrupção, citando as principais características e também problemas da norma. Dentro do quadro de compliance e a legislação brasileira, o outro convidado a falar a respeito do assunto foi o ex-ministro da CGU, Jorge Age. Ele apresentou um painel normativo anticorrupção no Brasil, contextualizando a legislação relacionada ao tema antes de 1988 e depois de 88. Trouxe também as influências do cenário internacional e o surgimento do compliance anticorrupção na lei brasileira. Em seguida, o desembargador federal do TRF1, Ítalo Mendes, abordou o tema A Corrupção e as Instituições Públicas, uma análise jurídica e sociológica. Ele fez o público da palestra refletir sobre as consequências da corrupção e ressaltou que a população em geral acaba descrente nas instituições quando se depara com tal cenário. Em 4 dias de palestras e debates, o terceiro Fórum Jurídico da SMAF discutiu o combate à corrupção com a apresentação de 19 temáticas. Avanços e retrocessos do mensalão à Lava Jato, economia do crime, o sistema brasileiro anti-lavagem de dinheiro, acordo de leniência e controle de contas e tributação do ilícito foram temas que fecharam o fórum. Procuramos trazer aqui os melhores palestrantes de cada uma das micro-áreas que tangenciam esse grande tema que tem sido muito debatido e é um tema urgente na nossa agenda do país. No período de 25 a 29 de março, em Belém do Pará, a Justiça Federal do Estado realizará um mutirão de julgamento de processos.
O mutirão facilitará acordos entre a Caixa Econômica Federal e cerca de 800 pessoas que entraram com ações contra expurgos inflacionários em depósitos de poupança decretados pelos planos econômicos Bresser, Verão e Collor II. Para quem aceitar negociar, os valores serão pagos sem parcelamentos pela Caixa. O expurgo inflacionário surge quando os índices de inflação de um determinado período não são aplicados, ou quando são, utiliza-se um percentual menor do que deveria ter sido usado, diminuindo o valor real. E agora, a agenda. A ENAP abriu inscrições para o curso à distância Gestão de Riscos no Setor Público. A carga horária é de 20 horas. Agentes públicos dos 3 poderes e das 3 esferas de governo, além de cidadãos em geral, podem participar. Para mais informações, basta acessar o portal da Escola Virtual de Governo, www.escolavirtual.gov.br. No dia 4 de fevereiro será realizada a solenidade de instalação definitiva da sede própria da Subseção Judiciária de Janaúba, Minas Gerais. O evento será às 5 da tarde, na Rua São João da Ponte, número 1332, no bairro São Gonçalo. Semana que vem voltaremos com mais novidades da primeira região para você. Até lá. Tchau.